Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para responder uma série de perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Eu abri uma caixinha pedindo para que vocês me mandassem algumas perguntas para que eu pudesse fazer esse vídeo. E essa é uma forma de a gente se aproximar, de eu também entender aquilo que vocês querem ver aqui pelo canal. Então depois me digam o que vocês acharam deste vídeo, que a gente pode fazer aí outras versões dele. Mas bora lá que tem bastante coisa para eu responder aqui. Mas já quero agradecer todo mundo que contribuiu com suas perguntas e que eu estou aqui então para responder com o maior carinho, a maior atenção possível. A primeira pergunta é: qual foi a chave que me fez ler mais clássicos? Eu estava pensando nisso e eu acho que tem alguns fatores que contribuíram. Primeiro, pandemia, isolamento social, então fez com que eu lesse um pouco mais, mas eu ainda estava lendo alguns livros técnicos. Eu tenho, um dos meus livros favoritos da vida é Insustentável Leveza do Ser, eu tenho esse livro. E ele sempre me deixou interessada em ler Ana Karenina, que é um livro que a Teresa, uma das personagens principais dessa história, leva, para a casa do Tomás, e é uma das coisas que ela tem ali embaixo do braço quando vai até a casa dele. Então, juntando isso, teve uma promoção, acho que foi da Submarino, de alguns livros que estavam baratesas. Eu estava lendo alguns livros como A Amiga Genial, a tetralogia, da Helena Ferrante. Estava lendo também alguns romances e daí me surgiu essa promoção, essa oportunidade. Na época eu comprei Ana Karenina, comprei também a Divina Comédia e um outro livro que nunca chegou. Isso fez então com que eu lesse esse livro, foi o meu primeiro contato com a literatura clássica e ao mesmo tempo foi o meu primeiro contato com a literatura russa. Fez muito sentido para mim, deu muito certo. Eu comprei na sequência alguns outros livros, como Miss Dalloway, Orlando, ambos da Virginia Woolf, que eu achei que eu ia gostar dessa autora. E mais algum livro que eu não vou lembrar também agora. Isso me despertou, me mostrou assim que tinham outras coisas. E na sequência eu entrei em 2 clubes de leitura e as coisas vêm, se desdobrando desde então. Mas eu posso atribuir ali o livro que me fez ler literatura clássica foi Ana Karenina e também que me deu aí a porta de entrada para a literatura russa, que eu gosto tanto e que através desse primeiro contato eu percebi que é uma leitura sim acessível e que às vezes a gente que fica com muito receio, cheio de dedo para conseguir, para tentar, na verdade, entrar em contato com esse tipo de leitura. A próxima pergunta é o livro que eu mais gostei de ler com a Nicole. E não foi a Nicole que fez essa pergunta, hein? Mas eu considero de todas essas leituras conjuntas que eu fiz com ela, que foi o Morro dos Ventos Uivantes. E eu acho que foi, assim, uma das primeiras leituras também que a gente fez. Não lembro ali a ordem certinha. Mas foi um livro, assim, que eu consumi ele em 2 dias. Foi muito, muito rápido. E é um livro que ela gosta muito também. Então a gente foi trocando ao longo da leitura e eu acho que por conta dessa intensidade que o livro tem, a intensidade da leitura, fez com que a gente tivesse uma intensidade muito grande de trocas e eu acho que acabou selando ali essa amizade, porque foi um livro que ambas gostaram muito, para ela foi uma releitura e acho que a gente ter tido tanta afinidade logo nessa leitura fez com que isso abrisse portas para muitas outras que a gente vem fazendo desde então. E vocês querem saber também como que eu faço os estudos pós a leitura e quais livros eu consulto. Eu tava pensando, eu acho que eu não tenho um processo mega quadradinho assim de como que eu faço isso. Quando eu termino a leitura, uma das coisas que eu faço é ir para outros vídeos no YouTube, entender as resenhas, o que as pessoas viram. Se a gente tem mais de uma edição disponível no mercado, eu tento ir para outras edições, ver os textos de apoios. E quando tem algum termo um pouco mais técnico, que eu não conheço, daí eu vou para artigo acadêmico mesmo. E, obviamente, fazendo trocas, conversando com pessoas. Eu acho que tudo isso faz parte, desse processo. Eu não tenho muitos livros de apoio hoje, essa pergunta até me fez pensar nisso. Então eu tenho o livro, por exemplo, livro da literatura, aquele azulzinho da Globo, mas fora isso, eu tenho alguns textos de apoio de literatura russa, mas dos outros gêneros eu acabo não tendo e é um gap
na minha estante, né? É uma coisa que eu gostaria de preencher essa lacuna. Se vocês têm boas indicações aí de livros de apoio, deixem aqui nos comentários para que eu possa rechear também a minha lista de desejos e conseguir ver aí algumas promoções para adquiri-los. E vocês querem saber também não somente sobre livro, gente. A pergunta aqui é uma banda que eu gosto muito. Tem uma banda nacional que eu curto bastante, que eu já fui no show deles, eu tenho até uma tatuagem, né, de uma das músicas deles, que é o Terno Rei. Gosto bastante dessa banda, tem vários álbuns deles que eu favorito várias músicas e gosto de ouvir bastante, principalmente quando eu tô lendo algum texto de apoio. Sim, gente, às vezes eu escuto música enquanto estou lendo e às vezes são músicas em português. Faz sentido na minha cabeça, confia. Que funciona. Tem uma outra banda que quando eu percebi, eu tinha, sei lá, umas 10 músicas deles favoritadas na minha lista, que é o 1975. É uma banda que eu gosto bastante também, volta e meia eu coloco para ouvir no carro com meu marido quando a gente está viajando. Vou deixar aqui também, né, uma capinha de um dos meus álbuns favoritos deles, que eu recomendo muito essa banda. Tem algumas outras que eu poderia comentar, mas quis trazer aí uma internacional e uma nacional. E vocês também me perguntaram qual livro me deu mais trabalho, seja pela dificuldade ou por precisar de textos de apoio. E sem sombra de dúvidas foi o Duplo do Dostoiévski. Gente, eu não entendi nada daquele livro. O primeiro contato, assim, eu falei, ai gente, o que tá acontecendo? Que angústia! E é um livro que me deu muita angústia lendo, mas que hoje eu gosto muito dele. É um livro que sempre volta à minha memória e é um livro que eu considero fundamental aí para você entender, para você compreender a obra do Dostoiévski. Então, eu tive que ir para muito texto de apoio, para leitura complementar e tudo que fosse necessário para me ajudar a entender o valor desta obra. Complementando, né, outra pergunta do como que eu faço, né, meu processo pós-leitura. Quando são livros do Dostoiévski, tem as biografias dele, né, tem os 5 volumes do Joseph Frank, que vai fazer ali uma análise tanto da vida do Dostoiévski quanto de suas obras também. Quando são livros dele, tem mais esses livros que servem de apoio, que são muito bons, complementam bastante, tem textos bem bacanas sobre a obra do Dostoi. E nós avançamos para algum livro que eu não gostei na leitura, mas que eu gostei na releitura. Eu fiquei pensando, não consegui destacar aí algum livro que eu reli, mas porque eu estou no processo de iniciar releituras agora, então está sendo bem recente esse processo para mim, mas eu estava lembrando que durante a adolescência eu tentei ler 3 livros que não funcionaram, que eu li recentemente e que eu gosto muito deles. O Ana Karenina, Não Entendi Nada na Adolescência, O Morro dos Ventos Uivantes, todo mundo que leu Crepúsculo acabou lendo O Morro dos Ventos Uivantes, e Os Irmãos Karamazov. Então sim, durante a adolescência eu tentei ler esses 3 livros, não entendi nada, então acho que já vinha ali também uma reminiscência dessa vontade de ter contato com literatura russa. Na época eu frequentava muitos sebos, então tinha aquelas edições com a capa, né, de uma cor só e com os desenhos ali, o nome do autor do livro em dourado, então eu achava muito lindo. Eu tive durante muito tempo a minha edição do Morro dos Ventos Uivantes, mas acabou aí ficando em uma das minhas mudanças, eu não tenho mais. Então não é livros que necessariamente eu não tinha gostado, eu não consegui ler, porque eu não compreendia mesmo e era falta de bagagem literária, eu tenho total consciência disso, mas que hoje, depois que eu li os 3 livros, eu gostei bastante. E vocês também querem saber por que eu li tanto nesses últimos 2 meses. E é uma pergunta que eu me faço também, porque eu acho que entrou numa loucura. Eu acho que eu finalmente, assim, me permiti gostar de livros e amar estar em volta de livros. E eu encontrei pessoas, ambientes, uma comunidade que é muito calorosa, que é muito acolhedora. Então isso faz, né, com que eu tenha mais vontade. Tem um aspecto também de como eu estou produzindo conteúdo para o YouTube. Eu preciso ter uma volumetria de livros lidos para que eu consiga falar sobre eles nos vídeos e isso não fique repetitivo, senão estou sempre falando dos mesmos livros e isso acaba desgastando, né, vocês e acaba me desgastando também. Então, tem o fato de eu ter entrado no Clube Etos, que tem ali um pessoal que lê bastante, são livros que me chamam muito a atenção e são livros que acabam puxando outras leituras.
E tem o fato também de eu ter encontrado a Nicole aí, esse encontro de almas que a gente comenta, que faz com que eu leia mais livros com ela e a gente tem uma leitura muito ávida, uma leitura muito rápida. Então uma acompanha a outra e isso acaba também fazendo com que uma puxe a outra quando está um pouco mais lenta na leitura. E isso faz com que, a gente às vezes precisa de um mediador na nossa relação. Porque se permitir a gente ler ali uns 30 livros no mês, a gente meio que não tem ali limites. Então é algo que a gente tem tentado organizar, sistematizar ali os livros que são prioritários para ler. Não que a gente consiga seguir essas prioridades, mas eu falo para vocês que tem uma tentativa pelo menos. E eu vou deixar vocês descobrirem quem que me mandou essa pergunta, quem que é a minha melhor companhia de LCs. Vocês já estão acostumados a ouvir o nome da Nicole, então obviamente que é ela. A gente deu muito certo nesse processo de ler, a gente respeita muito as opiniões de uma da outra, e a gente comenta, né, que é um espaço seguro para falar aquilo que a gente de fato pensa, sem sentir o julgado, sem sentir que precisa gostar do livro. E nós avançamos então, qual é a maior alegria e o maior desafio de ter um canal no YouTube? Gostei bastante dessa pergunta. A maior alegria eu acho que é conseguir ter um espaço que eu posso falar dos livros da forma com que eu gosto, da forma com que eu acho que faz sentido para mim. E o que veio como consequência disso, que é uma comunidade que me acolheu, são vocês que me assistem, essa receptividade dos conteúdos é algo aí que eu não tenho palavras para mensurar. Então isso é muito gostoso e faz com que eu fique muito ansiosa, positivamente ansiosa, para produzir mais conteúdos. O lado negativo, gente, é que às vezes falta criatividade, daí eu recorro para os universitários. Tanto a Nicole quanto o meu marido são ótimos para me sugerir temas. A Lari Rangel, que também acabou me incentivando a começar a produzir vlogs. Isso me ajuda bastante, né, a diversificar o conteúdo aqui no canal. Então eu tenho aí esse suporte de pessoas que também têm sua criatividade contribuindo aí para aquilo que eu trago para vocês. Um outro ponto ali que eu considero não tanto negativo, mas que faz parte, é que o tempo que eu poderia estar dedicando para ler, eu estou dedicando para produzir conteúdo. Então, às vezes eu sinto que eu poderia ter um pouco mais de tempo, e sim, gente, eu sempre vou querer mais tempo para ler. Isso faz parte da minha natureza, então isso é um ponto que às vezes não é tão legal, mas que eu entendo que faz parte de tudo isso aqui que envolve o canal. E eu gosto muito de produzir conteúdo, então assim, ônus e bônus. Uma outra pergunta que vocês me mandaram é qual que é o meu quote de livro favorito? Aquele que você leva para a vida e sempre se lembra. Eu tava pensando, né, nessa pergunta e fiquei com um pouco de dificuldade no começo de pensar. Mas eu lembrei, gente, de uma frase, uma conversa, na verdade, entre o Dumbledore e o Harry, no último livro da saga, que o Harry pergunta pro Dumbledore: professor, isso é real ou está acontecendo somente na minha mente? E o Dumbledore responde: é claro que está acontecendo na sua mente, Harry. Mas por que isso significa que não é real? Então, assim, eu amei muito essa frase, eu gosto muito, eu lembro volta e meia dela, porque é um pouco de como eu penso e eu acho que como autista tem muitas coisas que acontecem na minha mente, às vezes eu estou extremamente quieta, mas a minha cabeça está em polvorosas, então isso representa muito esse meu sentimento e me conecta aí com essa saga que me trouxe, obviamente, para o mundo da leitura, como eu sei que fez com vários outros leitores. E vocês também me perguntaram se eu terminei algum livro querendo que ele tivesse uma sequência e que fosse uma série. Eu fiquei pensando em 2 livros, ambos do Dostoiévski e ambos, entre aspas, inacabados. A gente tem o Nitoshka Nesvanova, do Dostô, que é um livro que ele realmente não terminou. Eu acho que o livro termina no ápice e você fica com aquela vontade de saber o que acontece. A gente já tem resenha para esse livro aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E o outro livro é Os Irmãos Karamazov, que ele tinha a intenção de continuar o livro, né, de escrever uma sequência, mas acabou não fazendo e a gente fica aí então com esse livro com um gostinho de quero mais, querendo saber o que de fato vai acontecer com esses irmãos, que desdobramentos, tudo que acontece vai ocasionar na vida deles. A outra pergunta é quando eu vou divulgar a lista de 35 antes dos 35. Eu estava pensando, gente, daí a gente tem o aspecto da rigidez do meu autismo, né? Que eu só podia divulgar depois do meu aniversário de 30 anos.
mas não tem por que fazer isso, então quero ver se eu solto nessa semana ou no máximo na próxima para vocês verem as minhas escolhas essas que tiveram 110% de influência da Nicole, ela me ajudou a construir essa lista, então vou compartilhar obviamente com vocês e muito em breve. E vocês me fizeram uma outra pergunta que eu fiquei surpresa, tá? Que é se eu tive diagnóstico tardio do autismo ou foi quando criança. Eu tive diagnóstico tardio, eu acho que não faz 2 anos ainda, mas eu tava num processo de psicoterapia tentando entender o que eu tinha, fazia vários anos já, porque eu via que tinha algo diferente, algo que não era normal, entre aspas, algo que não era típico em mim. E acabei entrando num processo de diagnóstico com uma neuropsicóloga, fiz toda uma série de testagens. Aí chegamos no autismo com altas habilidades. A minha principal área aí de destaque é a área verbal, de linguagem, de comunicação, de compreensão verbal, né? Então por isso que eu acabo sendo tão aficionada por literatura. Obviamente que eu tinha traços desde a minha infância, mas que não foi diagnosticado, e porque eu tenho autismo leve, né? Então é considerado de nível de suporte 1, o que era antigamente conhecido como Asperger, mas agora é tudo incluído, né, em autismo. Então foi algo aí de certa forma recente que eu ainda estou entendendo, que ainda estou trabalhando em cima disso, do que isso representa para mim e representa para a pessoa que eu sou. Se vocês tiverem interesse que eu fale mais sobre esse tópico especificamente, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só falando como que foi meu processo de diagnóstico, como que o autismo impacta no meu dia a dia, o que isso representa na minha vida, o que mudou depois que eu tive o diagnóstico. Eu posso fazer algo aí um pouco mais detalhado para vocês, um pouco mais aí falando dessa minha vida mais pessoal e de saúde mental, obviamente. E teve uma pergunta que quando eu li, eu dei uma risada, gente, que foi como eu organizo as leituras mensais. Porque essa pergunta pressupõe que tem uma organização. E o meu processo é extremamente caótico. Eu não tenho meta de quantos livros vou ler no mês. Eu não sei quais livros eu vou ler no mês. Eu não sei quando que eu vou ler os livros ao longo do mês. Quem dirá na semana? Gente, quem dirá no dia? Então, um processo assim extremamente caótico, desorganizado, e eu não sei como dar certo. Na verdade, eu tenho que fazer um outro vídeo de updates para vocês de prestação de contas daquilo que eu fui começando a ler e eu não terminei, porque está caótica essa minha lista. E eu não sei quantos livros eu estou lendo no momento. Eu não tenho esse número para trazer para vocês. E a minha mesa aqui, se vocês forem ver, está um caos da mesma forma com que está as minhas leituras. Então eu não organizo. O que eu tento respeitar são as datas de leituras conjuntas. Mas eu tento começar com o pessoal quando eles estão iniciando uma nova leitura, mas eu acabo terminando antes. Então, isso normalmente funciona, tá? Mas as outras leituras eu vou encaixando conforme dá, conforme as vozes da minha cabeça vão dizendo, e também as minhas leituras conjuntas com a Nicole vão determinando. Vocês também pediram para eu fazer um tour pelo caderno de estudos dos livros e explicar esse processo. Tô pensando em fazer um vídeo específico para isso, tá? Para explicar o que eu anoto, o que eu não anoto, como que é o meu processo de anotação até durante a leitura. Mas eu confesso que vai chegar um caderno novo aqui em casa que eu comprei, então eu vou organizar as coisas nesse caderno. E daí quando tiver tudo em ordem, eu faço o vídeo ali para ficar um pouco mais didático para vocês também, tá bom? Ficamos combinados assim. E vocês me perguntaram se já teve algum livro que eu odiei e que desejei jogar fora. Gente, teve 2 livros. O primeiro foi Galateia, que eu comentei aqui com vocês, que foi a minha pior leitura de 2023. Temos vídeo falando sobre esse livro também. Eu dei uma pistolada, uma coringada nesse vídeo. Eu recomendo vocês assistirem, se ainda não assistiram. Vou deixar aqui no link de descrição tudo que eu pensei. Eu não medi as palavras, confesso. E o outro livro que eu li, mas graças a Deus foi no Kindle, eu não tenho ele físico aqui, porque o Galateia eu tenho e eu não sei o que eu faço com esse livro, mas foi O Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Gente, esse livro não funcionou pra mim, foi também uma das piores leituras do ano passado. Achei péssima a escrita, não tem contexto, não tem enredo, não tem profundidade dos
personagens. E é uma proposta legal, porque esse livro vai falar de 4 amigos e como que é essa amizade deles ali em torno dos seus... Eles têm entre 25 e 30 anos, então é uma área, uma faixa etária que eu me identifico, que são outros dilemas da vida que a gente vivencia, já saiu da adolescência, tá na vida adulta, como lidar com essa vida adulta. Então a premissa do livro é legal, mas ela é extremamente mal executada. E eu tinha várias expectativas com esse livro, com essa autora, e depois desse livro eu não quis pegar mais nenhuma outra obra dela. A outra pergunta é qual editora que eu gostaria de fazer coleção. Eu fiquei pensando, mas eu acho que por conta de eu ser tão apaixonada por literatura russa, eu diria que é a edição da editora 34, porque é eles que divulgam grandes partes dos livros, né, de literatura russa. Então, se tivesse que escolher somente uma, seria eles. E a última pergunta, que é se eu tenho alguma lembrança literária da infância que seja marcante. Eu tava pensando e eu lembrei de 2 coisas especificamente. A primeira é que quando eu era bem kids mesmo, bem criança, eu dormia num quarto com a minha irmã, era um beliche, e eu lembro de estar deitada e ela lendo A Bela e a Fera pra mim. Foi o primeiro livro que eu tive contato, que alguém leu pra mim. E eu lembro com muito carinho desse livro por conta disso. E eu lembro de estar meio cochilando, assim, ela perguntando se eu ainda estava acordada. E foi esse primeiro livro, então, que eu tive contato e minha primeira lembrança literária. A outra é que eu estudava numa escola do bairro ali da cidade, do bairro onde eu morava. E eu ia andando pra escola. E o que acontece? Eu lia Harry Potter nessa época, eu acho que eu tava, sei lá, na 4ª ou 5ª série. E o que eu fazia, gente? Eu ia com o livro andando na rua. Atravessava a rua com o livro na mão, andava na calçada com o livro na mão, até que chega o belo dia que eu estou andando e eu dou com a testa no poste, porque eu esqueci que eu tinha um poste ali. Dei com a testa, derrubei o livro, fiquei com um galo na cabeça. Foi assim, uma situação cômica e que aí a gente já via também traços do meu autismo, porque uma pessoa que não consegue largar o livro para andar na rua, claramente tem aí alguma coisa diferente dentro de si, nesse caso, né, era o autismo, é o autismo até hoje. Gente, muito obrigada por todas as perguntas que vocês me enviaram. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber, tem curiosidade, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um segundo vídeo como esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Os vídeos que eu comentei vão estar aqui no link da descrição. Lembrando que tem 2 formas de se apoiar aqui o canal. Primeiro é comprando os livros através do meu link. E a gente tem um canal no Telegram onde eu tenho compartilhado algumas promoções. O link está aqui na descrição. E a outra forma é, caso vocês queiram me enviar algum livro, está aqui na descrição também o link da minha lista de desejos da Amazon. Com isso, os livros chegam aqui bonitinho em casa e eu tenho mais coisas para trazer para vocês, mais livro para trazer conteúdo que vocês gostem, principalmente se é um livro que vocês querem que eu leia. Gente, por hoje é isso. Meu muito obrigada, caso vocês tenham assistido até aqui. Não esqueça de deixar um like, de compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.